Meus amigos, vocês acharam que eu estava esquecendo de vocês? Não esqueço de vocês. Como esse vídeo ficou um pouco longo, né? O vídeo anterior a esse, que foi o do comemorando, celebrando 150 mil inscritos, eu vou fazer um especial respondendo os inscritos na sequência. Vocês acharam que estavam livres de mim, mas não estão, ok? Bom, eu separei algumas perguntas aqui que me mandaram pelo Twitter e eu vou começar, obviamente, a responder vocês. Eu acho legal essa playlist, mas é difícil, porque a maioria, quando vai perguntar alguma coisa, o que faz? Olha lá o homão da pi, olha lá o homão da pi, olha, estão vindo o homão da pi, né? Tudo homão da, né? Homão da alguma coisa, né? Eu não posso falar palavrão no canal, senão o meu canal deixa de ser family friend, não é mesmo? Então vamos lá. Toda hora que eu falo, vem uma pergunta, olha lá o homão da pi. Eu lembro que teve um inscrito que falou, tá bom, gente, cansou, vai, todo mundo já sabe que ele é o homão daquele negócio e já encheu o saco. Mas é muito bom, eu gosto do carinho de vocês, eu acho muito, muito legal. Mas vamos lá, eu separei um monte de milhões de perguntas aqui para responder, que eu acho que é importante, tá? Então eu vou fazer esse vídeo só respondendo aos inscritos e vou tentar tirar o máximo de dúvidas de vocês sobre realmente o que acontece, tá bom? Então bora aqui para minha colinha. Bom, a Julia Yasmin me perguntou o seguinte. Obviamente ela me dá parabéns pelos 150 mil inscritos. Parabéns, Rodrigo! Queria saber se um obsessor que já está grudado em uma pessoa, ele pode sair e grudar em outra pessoa? O que vocês acham? Como sempre eu vou responder como sim e não. Sim e não. Eu vou te dar um exemplo bem legal. Quando um obsessor ele entra realmente numa pessoa, entra, tá? Não possessão, não estamos falando nada disso. Mas você tem o seu corpo de energia e cada ponto do seu corpo, tá? São milhões de pontos. Uma entidade que realmente tem interesse em você ou tem interesse em algo que você possa vir a oferecer, ela entra por meio desses pontos. E ela se prende, seja um órgão, seja uma estrutura do seu corpo e fica lá. Então você carrega ela, vira uma mochilinha, tá? Ela por si só nunca vai conseguir te soltar, porque ela está bem presa a você, então ela vai até os lugares onde você está. Se você, por exemplo, costumava ir para uma igreja, ela pode te fazer a não querer ir mais para uma igreja, pode. Então como ela sabe que na igreja pode ter uma energia que a afete, então seja um obsessor, um bestial ou qualquer tipo de outra criatura, ela impede você, ela faz com que você não tenha vontade de sair de casa, não tenha vontade de ir para alguns lugares, te afasta um pouco dos amigos, porque sabe que certas energias podem afetá-la. Então se você entrar numa igreja com um obsessor, ele pode realmente te deixar mal e te fazer ir embora para casa. Pode, tá? Situações inversas, eu vou dar um exemplo bem legal também. Uma vez eu estava tratando uma pessoa e descobri que ela estava com duas criaturas atrás dela, tá? Um era realmente um bestial de altíssimo nível, a criatura, era extremamente agressiva e eu consegui tirar. A segunda já era um obsessorzinho, era um espírito que estava se transformando num obsessor, então ele estava já estava passando das características de uma pessoa normal por umas mais animalescas, tá? Estava se transformando numa criaturinha mais chata. E isso aconteceu de verdade, tá? Eu juro pra vocês, não sou de jurar, mas isso é fato. E eles estão aqui do meu lado só para garantir que eu vou falar a verdade, tá? Os meus guias espirituais estão aqui. Quando eu fiz o processo de retirada dele, a criatura, esse espírito se manifestou dizendo, ei, peraí, podemos conversar um minuto? Eu olhei para ele, para a menina, falei, é sério isso? E a menina estava já sentada, recebendo a limpeza, eu olhando para aquela criatura e já tirando. A criatura falou, eu gostaria que você me tirasse dela. Como assim? Eu estou preso a ela e eu não consigo sair. E eu gostaria de sair dela. Por quê? Porque eu sou um homem e ela é uma mulher. Só que ela tem relações sexuais com homens e isso me incomoda. Isso é fato, isso aconteceu, é sério. Isso me incomoda e eu gostaria que você me tirasse dela porque eu não gosto dessa energia do namorado dela. É sério isso? É sério.
tá bom. E ele quis sair, é sério, tá? Por quê? Porque ele tinha consciência. Quando passa para o estado de obsessor e bestial, eles perdem a consciência, eles ficam mais animalescos. Mas essa figura, esse espírito, ele estava passando já desse estado, indo para um estado mais agressivo, mas ele ainda tinha consciência dele. Isso foi sério, isso foi real, tá? Não é uma brincadeira. E eu me diverti. Verdade. Vamos ver outra aqui. Márcia me pergunta o seguinte: fazer a limpeza de casas te gera um karma? Não, não me gera karma, me gera dharma, tá? O dharma é o contrário de karma. O que acontece é o seguinte, é muito bom a sua pergunta, gostei, e agora que me veio a ideia de falar, é o seguinte: muitas pessoas me perguntam, Rodrigo, por que você cobra a limpeza de casas? Porque Chico Xavier não cobrava, porque Gandhi não cobrava, porque Dalai Lama não cobra. Ao contrário, existem cobranças, mas não dessa maneira, tá? Existem outros tipos de cobrança, mas vamos lá. Quando eu chego para uma pessoa, né, e mostro a possibilidade de fazer um processo de intervenção divina, seja por um processo de limpeza de casa ou um tratamento, para retirada dessas energias ruins, a pessoa fala, tudo bem, eu topo. Mas por uma questão de liberação kármica, existe um valor que eu cobro. Não é um valor alto, é um valor simbólico, que eu considero, e os guias também consideram, como um processo de retirada. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei anos da minha vida cobrando tipo R$50. R$50 um processo de limpeza, que esses famosos cobram 600, R$1.000 até para retirada de energias ruins. Eu cobrava R$50. 50, tá? Antes que neguinho fala, Rodrigo é um mercenário. 50 é um dinheirinho de pão de padaria, de cafezinho. Por quê? Porque acontece uma cisão kármica. Então, quando eu chego para você e faço uma intervenção divina retirando a sua energia, você me retribui com uma outra energia. E esse dinheiro eu doei para muitos institutos de caridade, porque na época eu tinha um emprego que realmente atendia as minhas necessidades. Hoje, o valor é muito próximo, tá? Eu tive só uma correção pela inflação. Por quê? Porque eu tive gastos com o canal, eu tive gastos com a manutenção, com equipamentos e tudo mais, e que eu preciso compensar isso, tá? Então é uma saída de caixa que eu tive e que eu não estava prevendo a necessidade de comprar tantos equipamentos assim para trazer um conteúdo de qualidade. Então eu preciso devolver isso, tá? Então quando você realmente chega para mim e fala, vamos fazer um processo como esse, eu cobro um valor simbólico para a retirada dessas energias, você me devolve uma energia, o dinheiro é energia, é uma matéria, eu gero coisas com esse dinheiro, ok? E a gente anula completamente o seu karma negativo é anulado, que você gerou ao longo de toda a sua vida, ele torna-se anulado, e eu faço um processo na qual eu ganho um dharma, tá? Por estar te ajudando, fazendo o processo de intervenção e a energia financeira para poder também movimentar outras energias de pessoas que dependem de mim, tá? Para aqueles que não sabem, eu atendia num orfanato em São Paulo com crianças carentes. Eu entrava 10 horas da manhã e saía 4, 5 horas da tarde, sem comer nada. Eu passava o dia atendendo as crianças. Só para vocês terem uma ideia. Tá? Então eu doava meu tempo, eu doava esse dinheiro que eu recebia para institutos de caridade, ou mesmo comprava livros para continuar o meu aprendizado. Então é uma relação de dharma e karma, todo o processo de limpeza de casa que eu faço. Tá bom? Muito obrigado, essa pergunta foi muito importante. Como nossas escolhas podem interferir na nossa missão de vida? E de alguma forma é possível descobrirmos qual é a nossa missão? Quando as pessoas me perguntam, Daiane Oliveira, qual é a minha missão, eu brinco, eu falo que é conquistar os exércitos vermelhos, né? Destruir os exércitos vermelhos, conquistar a África, a Oceania e mais um território é minha escolha. Para quem jogou War sabe do que eu estou falando. Eu não gosto que as pessoas pensem em missões e missões e missões na vida, tá? Porque parece que é assim, completei a minha missão, acabou, tô livre, viu Deus? Agora é só slow down, vou curtir, vou viver minha vida tranquilamente, me dá dinheiro e o resto dane-se. Não é bem assim, tá? Cada pessoa tem um porquê. Eu acho que é importante esse tipo de coisa. Cada pessoa tem um porquê na Terra. As almas não são colocadas de maneira aleatória dizendo, toma, empurrou, vai lá, desceu, caiu, né? Foi para a Terra. Não é assim que funciona. Eu acho que todo mundo tem um porquê aqui dentro e as pessoas nunca se perguntaram qual é o seu porquê. Quer dizer, não se perguntaram no sentido de, ok, parei, pensei, vou tentar realmente observar a minha vida, identificar os pontos que eu devo
fazer e devo existir. As pessoas se lamentam constantemente pela vida que elas têm e não conseguem enxergar o seu porquê. Não conseguem, elas ficam completamente cegas, tá? As pessoas têm um porquê. E o seu porquê, muitas vezes, não é casar, ter filhos e ser dona de casa. Não é só isso. Você tem que existir de alguma maneira. Eu sempre acho que as pessoas têm um trabalho nobre a ser feito. Eu acho que as pessoas têm que realmente mudar a vida do próximo. Tem que ajudar, tem que evoluir, tem que crescer, tem que desenvolver um mundo melhor. Nós não estamos buscando um mundo melhor, nós estamos afundando o nosso mundo no pior. É sério. Se você olhar para a rua, olhar ao redor, você vai ver coisas feias que as pessoas fazem. Outro dia mesmo, eu estava voltando para casa do trabalho e eu pego uma ponte para voltar para casa e a ponte tem 2 faixas e uma faixa que é o acostamento. Os carros vindo pelo acostamento e dane-se os demais, que estão lá desde o começo, indo pouco a pouco. E os caras não. Eu fui desde o começo, porque eu sigo sempre o princípio de que eu vou atrapalhar a vida do próximo, então eu prefiro ficar realmente na filinha, como todo mundo está fazendo no processo. O carro me fechou, tentou entrar na minha frente, abriu o vidro e ainda falou: você é mal educado que não está dando passagem para mim. Cara, você andou pelo acostamento em alta velocidade, podia ter causado um acidente e acho que está certo em questionar. Eu fico pensando, né, o que um ser humano como esse aprende na vida? Nada, nada. A simplesmente ser um transgressor. Então acho que é o seguinte, as pessoas têm um porquê na vida, todos nós temos, tá? Ao longo da minha vida, eu criei esse arquétipo de que existem pessoas que realmente vêm, mesmo que já evoluídos, eles descem para conseguir mudar a vida das pessoas. Seja um Chico Xavier, que já veio com essa finalidade de mudar a vida, mudar a percepção e dar esperança para algumas pessoas, ou para muitas pessoas. Seja um Gandhi, seja um Dalai Lama, seja um Papa Francisco, pessoas que realmente vêm já espiritualizadas, já com essa capacidade de mostrar para as pessoas que existe algo a mais, que as pessoas realmente têm que buscar algo a mais. Existem pessoas que ainda são acomodadas na vida e que estão buscando realmente o conforto ao invés de desafios. Então elas ficam numa situação mais acomodadas e não buscam realmente desafios, aprender, criar, desenvolver e mudar as pessoas. Elas simplesmente ficam na zona de conforto. E existem pessoas que vêm de férias, tá? As pessoas que vêm de férias são as piores, são aquelas pessoas que não fazem droga nenhuma e atrapalham a vida dos outros. E tem muita gente assim. A missão de cada um, se você olhar dentro dessa ótica, ela é intrínseca ao universo que você está inserida. Ela é intrínseca não somente dentro da sua casa, com a sua família, a missão que você tem com a sua família, ajudar os seus familiares, ajudar as pessoas do seu bairro, ajudar as pessoas do seu convívio, entendeu? Sempre buscar observar a sua vida e melhorar a sua vida constantemente. Esse é o ponto principal. O resto é olhar para cima e falar: eu aceito o que o Senhor tem a me dar. Olhar para cima e falar: eu aceito. E ir seguindo os caminhos que vão se abrindo. Cada escolha que você faz é um caminho que se abre. Cada escolha que você faz abre novas e novas e novas escolhas para que você vai desenvolvendo a sua vida. Não vou negar a você que existem pessoas que já nascem com certas coisas fáceis na vida. É óbvio. E uma delas, quando a gente entra numa crise existencial, que a maioria das mulheres elas entram, né, dizendo: ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou sozinha no mundo. E você olha, você tem amigas que estão casadas, com filhos, encontraram o amor da vida, aos 15, 16 anos você quer esganar essa pessoa, né? Dizendo: eu estou aqui sozinha lamentando porque eu perdi o meu marido e essa daí já aconteceu, já tem a família completa. Você fala: porra, né? Essa é a missão dela. Será que ela tinha que realmente encontrar, tinha que engravidar, tinha que ter a família? Só que o que vem depois? Eu tenho amigos que casaram, eu nunca casei. Teve amigos que casaram, tiveram filhos e tudo mais, e depois de 5, 10 anos olhou pra minha cara falando: cara, você é um cara de sorte que você nunca casou. Sério, isso aconteceu num encontro de amigos. Eles olharam e falaram: cara, graças a Deus você não casou, porque é um inferno. Eu nunca experimentei isso pra saber se é um inferno ou não. Tá, de novo, a missão é de cada um. As escolhas são de cada um, mas independente da missão que você tenha, tenta sempre ser a melhor. Não transgreda, não faça mal aos outros, não humilhe os outros, não destrua a vida dos outros. Seja a pessoa mais íntegra de caráter e que realmente siga um caminho nobre. Porque depois, quando você encarar a sua divindade,
você vai ter que se justificar o porquê que você errou na sua vida. A Faber me pergunta, Rodrigo, para algumas pessoas é mais difícil desenvolver a mediunidade e crescer espiritualmente? Existem pessoas sem obsessores? E aí, o que vocês acham? Eu conheci uma pessoa incrível que não tinha um obsessor. É sério. Eu conto isso para as pessoas. Eu falo, cara, não é possível. É sério. O cara, ele não tinha um obsessor. Não tinha. Ele ia em casa fazer a sessão de limpeza, eu falava, cara, você não tem nada. Aí ele, não, tudo bem que eu gosto de sentar aqui, eu gosto de conversar, eu gosto do contato com você e tal. O cara tinha um coração, ele tem um coração enorme, não morreu, né? Ele tem um coração enorme, ele segue princípios incríveis na vida de bom senso, de caráter, de postura, de amor. Eu falo, cara, é incrível como você consegue amar o próximo dessa maneira, né? Porque qualquer pessoa que se estressa no trânsito já começa a odiar, né? Já começa, porra. Tomei uma fechada do cara, você já começa a xingar. Pô, não sei o quê. Não, ele agradecia. Você dava um soco no cara, ele... Muito obrigado. Falava, meu, esse cara é nobre. Ele merece não ter obsessores. É sério. Eu conheci uma pessoa que não tinha. O resto todo mundo tem. Ele não tinha. Esse cara não tinha. E desenvolver a mediunidade é muito difícil. Não é tão simples assim, tá? Na década de 80, a mediunidade sempre foi colocada como algo assustador. Meu Deus do céu, ele é médium. Hoje não, hoje ficou uma coisa mais banalizada. Você liga a internet e você vê o que é mediunidade e vê se te interessa ou não, e aí você vai estudar, entra no centro espírita. Antigamente, nos anos 80, a gente não tinha internet assim, então era uma coisa meio escondida, né? Os centros espíritas estão aí, meu Deus. Hoje não, hoje a coisa ficou, cada bairro tem seu centro espírita e tem atividade. Mas mesmo assim, não é para qualquer pessoa. As pessoas, elas podem vivenciar histórias estranhas na vida delas, tá? Histórias sobrenaturais, mas não precisam desenvolver isso. É uma questão de livre-arbítrio. Se você quer desenvolver, beleza. Você vai começar a ter percepções. Você não vai ser um Chico Xavier, mas você vai ter um discernimento de energias, você vai ter algumas coisas. Mas não vai ser o suficiente para te proteger ou para te assegurar, ok? Então não é tão simples assim, tá? Eu sempre aconselho as pessoas que, aqueles que realmente não têm o porquê desenvolver, não desenvolvam, tá? Não desenvolvam, fiquem tranquilos, tenham uma vida tranquila, respeitem a Deus, a sua divindade, sigam elas direitinhas, sigam as diretrizes da sua divindade direitinha, que vai dar tudo certo, tá bom? Max, JPN, Max do Japão, ele me pergunta, além de, obviamente, agradecer, o Max, ele participa muito do Twitter, eu agradeço muito, Max. Assim, por mais que eu não participe tanto falando, mas eu vejo os vídeos que você me manda, tá? Ele, além de dar parabéns, ele pergunta, gostaria de saber se após morrermos nós nos encontraremos novamente com os familiares e amigos que se foram. Existe uma história sobre mediunidade, espiritualidade, né, que fala que quando a gente morre, é um parente nosso que vem nos buscar. Eu posso te falar que eu tive 2 experiências de morte. Pronto, as pessoas já se fragilizaram agora. Tá todo mundo olhando para a câmera. É verdade, tá? Eu morri 2 vezes. Não, mas você ainda tá vivo. Não, eu sou um espírito. Não, eu tô brincando. Eu morri 2 vezes mesmo, tá? Eu tive 2 acidentes. Um acidente de carro, que eu fui atropelado. E eu tinha 14 anos de idade. Eu lembro de entrar num túnel. Era um túnel branco, tá? E nítido. Eu entrei e fui levado... E eu vi a minha bisavó no fim do túnel. E a minha bisavó olhou e disse, Rô, não é a sua hora, pode descer. Eu tenho certeza que aquilo foram horas, mas quando eu desci, foram minutos. Tá? Por sorte eu não quebrei nada, não aconteceu nada comigo, mas eu acordei, eu voei, tá? Eu acordei, eu estava mais ou menos uma casa de diferença da minha. Eu morava numa casa antes. E o carro ficou amassado. O capô dele ficou amassado porque ele me pegou de frente e eu voei. Essa foi a primeira experiência que eu tive. A segunda experiência foi pesada. Eu não vou entrar em critérios aqui porque é algo que eu vou contar particularmente depois em um outro vídeo, mas eu entrei também num túnel, mas foi um túnel laranja,
não sei a diferença das cores, talvez pela forma como você morre, as cores elas são diferentes, tá? Foi um túnel laranja, e nesse túnel laranja, quando eu cheguei no topo, a besta chegou e falou uma frase tão sábia que até hoje eu não esqueço. Eu cheguei lá em cima e falei, e aí galera, voltei! Isso é fato, isso eu juro foi real. E eu desci correndo, entrei de novo no meu corpo e eu escutei uma voz ecoando na minha cabeça dizendo, nunca mais faça isso! Isso foi real. Tá? De novo, são histórias reais que aconteceram comigo. Tá? Então eu acho que as diferenças de cores e tudo mais. Mas no primeiro turno foi minha bisavó. Tá? Então foi minha bisavó que me recebeu. Então eu acredito realmente que sejam parentes que venham te pegar e venham te levar até, ou vai te levar até o que seja o caminho espiritual para que você consiga de novo passar por todo o processo de reciclagem. Mas existe um outro fator pós-mortem também que acontece, tá? Isso eu já vi constantemente no processo de limpeza de casa, na qual parentes que depois passam por todo aquele processo de reestruturação do corpo de energia, que eu já falei e tal, o cara morre e tal, se desprende da matéria, ele é levado de novo para ver os parentes, tá? Então ele aparece na sua casa, ele olha, acompanhado, e depois ele é levado, dizendo, olha, acabou, ok? Tá todo mundo bem, tá tudo tranquilo, fique tranquilo, agora você volta a Deus, tá? Isso eu vi muito, eu testemunhei muito isso, tá? Constante. Bom, vamos lá, mais uma pergunta aqui. É sério esse nome? Zé Pamonha. Bom, ver séries e filmes de terror atrai entidades malignas? Como diria minha mãe, por que não faz uma pipoca também? Já não basta convidar o diabo? Cara, um dia eu vou chamar o diabo aqui, vocês vão ver que o diabo não é tão assim quanto as pessoas, tá? Tem pessoas piores que o demônio, tá? Acho que o demônio não tem que receber tanta culpa assim das coisas. Acho que o ser humano é muito culpado pelos erros que comete, não tanto quanto o demônio. Mas ver séries de terror atrai coisas das entidades malignas? Claro que atrai. Claro, tá? Mas não tô falando para todo mundo ficar assistindo Peppa Pig o dia inteiro, nem o Barney, tá? O que acontece é o seguinte, a nossa mente ela é muito criativa, nós temos uma curiosidade intrínseca a nós, então nós atraímos coisas e nós projetamos coisas. A nossa mente é uma grande caixa incrível de pensamentos que vêm e vão. Então, por exemplo, quando eu fui assistir O Chamado, ou né, o filme da Samara lá, né, O Grito e o Chamado. Gente, assim, eu não sabia o que era aquilo, fui assistir, tá? Era algo surreal quando eu assisti O Chamado e eu dormi uma semana com a televisão fora do quarto. Minha televisão ficou fora, completamente. Eu tirei, falei, não vai ter corrida de arroz na minha televisão, tá? Para quem nunca viu corrida de arroz, é quando fica aqueles pontinhos brancos. Eu falei, não. Se essa porcaria ligar de madrugada, eu vou arremessar pela janela e vai a Samara, vai todo mundo viajar para fora do meu quarto e quebra essa porcaria, porque eu não vou ficar passando noites em claro, sabendo que a Samara vai bater na minha porta dizendo, entrega da tua televisão. Não vai acontecer não. Mas sim, atrai, tá? Por quê? Porque nós criamos essas criaturas por meio de formas de pensamento. Então é horrível isso, porque vai um diretor de cinema e fala, vou criar um terror animal, vou criar uma mulher toda né, melosa, toda nojenta que sai da televisão e ainda é contorcionista, né? Sai ali e tal. Você imagina aquela cena, que você nunca viu aquela figura antes, é um terror novo, você leva para casa aquela imagem. Beleza, aí você tá na tua casa, tal, fecha o olhinho e fala, que delícia, aí vem a Samara, você fala, meu Deus. Você atrai essa energia e a forma pensamento que a gente costuma criar, quem não sabe o que é forma pensamento, tem um vídeo no meu canal, vai se materializar, cara. Então você vai ver a Samara ali na tua frente, mas é uma forma pensamento dela, tá? Não é um obsessor, não é ela, mas é uma forma pensamento criada que vai ficar te atormentando. Então, tome muito cuidado. Tem pessoas que podem ver filmes, tem pessoas que não podem ver filmes. Quando eu vou assistir um filme desse hoje, depois eu chego em casa, ligo no Cartoon Network e fico lá esvaziando minha mente assistindo o Cartoon Network, tá? Pra quem não sabe, eu tenho até o bonequinho do Samurai Jack aqui, que eu sou fã do Samurai Jack. Bom,
A Márcia, de novo, me pergunta: parabéns, Rodrigo, você merece pelos 150 mil inscritos. Gostaria de perguntar se você já fez trabalhos mediúnicos como psicografia. Cara, não, psicografia eu nunca fiz. De novo, eu não sou médium, tá? É importante ressaltar isso. O Rodrigo não é médium, tá? Eu sou large. Para quem entendeu a piada. Eu não sou médium. Eu trabalhei como médium um tempo da minha vida, mas hoje eu não faço mais isso, tá? Eu trabalhei como médium tanto no kardecismo, aos 16 anos de idade, e médium de Umbanda, 10 anos da minha vida, tá? Que foram 2 períodos muito legais, eu aprendi muita coisa, eu incorporava, tá? Então eu trazia as entidades tinham um fluxo muito maior na minha vida, mas eu não faço. Psicografia é uma arte incrível que eu não tenho essa faculdade desenvolvida, tá? Faculdade mental desenvolvida. Eu tenho outras faculdades mentais desenvolvidas e eu cheguei a trabalhar em paralelo com elas, mas eu não gosto. Por quê? É complicado falar sobre isso, mas como a minha facilidade de lidar com energias, rastrear energias e perceber as energias das pessoas, que foi algo que eu desenvolvi com os mestres chineses e os filipinos, eu consegui identificar lugares onde pessoas desaparecidas poderiam estar. Então, alguns policiais me utilizavam, isso mais ou menos em 2006, para conseguir identificar pessoas desaparecidas. E é muito complicado isso, tá, Márcia? Assim, eu não gosto, me incomoda, porque quando você utiliza a mediunidade ou figuras, né, espirituais para te auxiliar a identificar esse tipo de coisa, parece que eu estou me sobrepondo à polícia, parece que eu estou me sobrepondo aos investigadores e a um processo de investigação criminal. E me incomoda. Eu não gosto de estar sobre a lei. Eu acho que é importante quando vocês têm um desaparecimento, seja da Elisa San, né? Eu acho que é isso, que foi encontrada na caixa d'água. Eu não gosto de fazer análise desse tipo, por quê? Eu não quero trazer imagens agressivas a vocês no meu canal, eu não quero também menosprezar um trabalho de investigação da polícia, e eu acho que é importante a gente colocar certos limites à mediunidade, tá? Ao desenvolvimento da psique, ao desenvolvimento da consciência espiritual de um ser humano, tá bom? Então, eu não quero lidar com esse tipo de coisa. Então, eu fiquei fora desses processos, me ausentei. As pessoas foram encontradas, tá? Mas eu sinto, mas tem limite para as coisas, tá bom? Eu preferi ficar um pouco fora disso. Então, meu trabalho é mais de análise espiritual, de interpretação das energias, identificação das energias e retirada dessas energias ruins das pessoas. É isso que eu gosto mais. Eu escuto a galera aqui de casa, normal também, tá? Bom, tem uma pergunta bem tensa aqui eu acho que é assim que se fala seu nome, né? Dihayashi. Sobre Deus, ele realmente existe? Porque eu sinceramente não consigo acreditar. Assim como Deus e a espiritualidade e outras coisas, vamos tentar achar uma linha de raciocínio, tá? Obviamente que quando você nasce, você olha e você fala, ok, isso aqui é a matéria. Ok, você tem que trabalhar, gerar matéria, gerar riqueza para poder existir e tem a sua vida, você casa, você tem filhos, você cria uma família, beleza. É a matéria que se sobrepõe, é a necessidade de existir. Você como um ser humano, você olha e você fala, ok, eu tenho carne, tenho osso, tenho coração, tenho uma estrutura de órgãos, mas onde está Deus dentro disso? Eu acho que o ser humano, ele é muito mais além do que uma estrutura só de carne, osso e órgãos. Quando você olha para a sua mão e você vê a magnitude de toda a construção do seu corpo, de como você é, de como o seu corpo lhe sente as coisas, como o seu corpo se reconstrói quando você se machuca. Isso aqui não pode ser só uma estrutura física, tem algo além, tem uma beleza intrínseca a você que você não consegue enxergar, tem uma beleza que te constrói. Você olha para sua mão, você fala, isso aqui não pode ser só uma mão, isso aqui é algo que vai além. Quando você vê seus movimentos, você vê a majestade, quando você vê a beleza do ser humano, você fala, isso aqui não foi arquitetado
só por uma mera estrutura corporal, que seria seu pai e sua mãe, que tiveram você. Existe alguma coisa que te dá vida, que seja pelo que os judeus falam, que é ruá, que é o sopro da vida, maná, seja a essência que está dentro de você, que os cientistas olham e falam, cara, tem alguma coisa aqui dentro que a gente não sabe. Quando você olha no espelho e você fala, cara, eu estou vendo alguma coisa diferente, você está vendo um ser humano belo, você está vendo uma construção de um ser humano espetacular. Você é uma construção espetacular. É isso que vocês têm que entender. O ser humano é algo divino, ele é algo perfeito na sua unicidade. Ele é a união do homem, da mulher, dentro de um único princípio e algo que foi colocado que o animou. Anima no sentido de gerar vida, mas não só a vida física, mas dar o primeiro passo na sua existência na Terra. A capacidade que você tem de raciocinar, de interpretar, de discernir, de criar, de existir, ela é única. Ela é única. Quando você olha para os outros reinos, o reino mineral, o animal, o vegetal, você fala, eu tenho a capacidade de criar vida, seja plantar uma árvore, eu tenho a capacidade de cuidar e zelar dos animais como um protetor. Você tem a capacidade de olhar e ver como realmente você é divino. Você é Deus em todos os aspectos. Você é Deus em sua unicidade, no processo de criação, de manter e até mesmo de destruir. O que no hinduísmo nós chamamos de Brahma, Vishnu e Shiva. Você é Deus. Você não precisa ver Deus. Você tem que sentir Deus. É isso que é a diferença. Deus está em todos os lugares. Até mesmo quando nós fechamos os olhos, você enxerga Deus dentro de você. Talvez seja um hide and seek, um esconde-esconde, dizendo Deus, 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 Deus. Mas Ele está dentro de você, olhando e dando risada, dizendo, não é possível que ela não me encontre. Olhe para você e tenha certeza de que isso aqui não é só carne e osso. Isso é algo majestoso que foi dado a você. O direito de você existir e de poder criar, modificar. E mesmo quando a gente destrói algo, ele tem que ser reconstruído. Então, observe quem é você, que você vai encontrar o seu Deus. Muito louco, me pergunta, você se sente bem fazendo o que você faz? Eu faço muita coisa. tem que ser mais específico. Muito louco, vamos ser honestos, cara. Às vezes quando a gente pega umas pessoas muito ruins, mas muito ruins mesmo, a gente se pergunta, cara, vale muito a pena? Será que vale realmente a pena você tratar uma pessoa ruim? Quando você vê que uma pessoa ela é mentirosa, quando ela é ardilosa, quando é usuária de drogas pesado e usa de propósito realmente para mostrar para a família quanto ela odeia a família. Eu tive muitos pacientes assim, cara. Muitos. Será que realmente eu estou no caminho certo, eu me pergunto? Mas eu tenho um trato com Deus e meu trato é poder ajudar aqueles que realmente precisam de mim, tá? Aqueles que realmente precisam, aqueles que realmente querem ajuda, precisam da ajuda, eu vou estar sempre do lado. Então eu vou dar o meu máximo para poder guiar essas pessoas e ajudá-las. E isso me faz me sentir bem, tá? Às vezes a galera aqui de casa, os guias, eles têm que puxar o meu pé dizendo, para de ser teimoso, que às vezes eu sou chato com as pessoas, mas faz parte. Shadaban me pergunta, você só faz limpeza de casas aí pela sua região ou faz em todo o Brasil? Cara, eu faço limpeza no mundo todo. Eu tenho pacientes no Japão, eu tenho pacientes na Europa, eu tenho gente no Canadá e no Brasil. Sério, eu trabalho com técnicas que conseguem me possibilitar uma limpeza de casa à distância, como você viu na playlist lá de depoimento das pessoas. Tá? Tem pessoas que têm limpeza de casa que eu faço no mundo todo. Não tem problema com relação a isso, não. A Marina me pergunta o seguinte, eu estava curiosa para saber se as criaturas te incomodam quando você está no trabalho ou se você bloqueia isso para não te atrapalhar. Eu bloqueio. Tá? É que assim, as pessoas não sabem, mas a clarividência não é um único ponto, tá? Então a Maria fala, mas a clarividência ela vem aí quando você exercita o terceiro olho. Mentira!
e da mais braba, tá? Isso aí acupunturistas chineses já desmistificaram, os grandes hindus já trouxeram conceitos diferentes, porque a clarividência, na verdade, é uma união de vários pontos do seu corpo em simultaneidade. Então eu consigo articular os pontos e criar campos vibracionais de baixa frequência, média e alta frequência, para poder ter uma visão do que realmente está acontecendo. Eu faço isso em segundos. Da mesma maneira que eu consigo fazer isso, eu consigo diminuí-los e fazer com que eu não veja mais. Tá? Então, por exemplo, você me chama para ir para tua casa, no bom sentido, reunião de amigos e tudo mais, tal. Pô, gente, chamei aqui o Almão da Pi para que vocês conheçam, tal. Eu chego lá, eu não vou ligar a minha clarividência, eu vou estar lá como uma pessoa normal, para a gente dar risada, para a gente se enturmar e brincar e tudo mais, tá? Tudo isso no bom sentido, claro. Tá? Então, eu tenho um botão de liga e desliga. No meu trabalho, eu tô lá para trabalhar, não tô lá para, no meu trabalho, cara, tem um obsessor aí do teu lado, tá? Passa aquele relatório, por favor. Senão eu vou estar sozinho, o pessoal vai sair gritando, né? Ah! Não, eu tenho o controle. Márcia Bueno me pergunta, o poder da mente é capaz de curar o corpo físico? Claro que é. O grande princípio da técnica de cura, além de ser, obviamente, que seu corpo tem a possibilidade de se regenerar, tá? Quando você corta um dedo, o que acontece? Coloca um band-aidzinho e tal, depois de 2, 3 dias aí ele regenera. A mágica não está no band-aid, o band-aid só vai isolar ele de contatos com bactérias, sujeiras e tudo mais. Até a arte realmente é o seu corpo que tem essa possibilidade de se regenerar. É um fígado, né? O fígado ele se regenera. Então você tem isso, a sua mente consegue agir. Eu lembro que teve um grande mestre de Tai Chi, um grande mestre, ele teve um acidente na guerra, tá? Ele é japonês e ele pisou numa mina e a mina, o explosivo tal, acabou machucando as pernas dele, não machucando de arrancar, porque era uma mina antiga e tudo mais que existia no Japão, e os projéteis, né, acabou machucando e ele perdeu o movimento das pernas. E ele ficou meses no hospital e ele começou a fazer um processo de autotratamento com a mente dele, doutrinando para que a perna dele voltasse a se movimentar. Então ele fazia um exercício que seria uma espécie de um tai chi, ele levantava o tronco, mas as pernas não tinham movimento, e ele toda hora fazia um movimento e ficava se convencendo de que aquilo realmente era a circulação de energia para voltar a andar. E ele voltou a andar, tá? Mesmo com a perna machucada, mas ele saiu da cama andando. Então a mente é capaz de fazer o processo de autocura? Claro que sim, tá? Claro. A Diana me fez uma batelada de pergunta, né, Diana? Você conhece o Tantra? Conheço. Pode falar sobre se sim? Sim, já falei. Por que o álcool não é bom do ponto de vista espiritual e quanto ao sexo? Quando deixar de ser bom? Bom, vamos lá. O mundo oriental e o mundo ocidental tiveram várias divergências entre conhecimentos. O Osho falava o seguinte: enquanto o Ocidente gerou muita riqueza, o Oriente gerou muito conhecimento espiritual. Chegou uma hora que o Ocidente ele precisou comprar a religiosidade. Então ele foi até lá, comprou a religiosidade. Mas ele não comprou a religiosidade de verdade, ele comprou uma ideia. E com essa ideia ele foi aprimorando e deturpando muitos conceitos, tá? Tantra, pelo budismo tibetano, pelos ensinamentos que eu tive da família Rinpoche, ele diz o seguinte: o Tantra significa contínuo de energia, tá? Houve uma cisão do budismo ao longo da história com a morte do Siddhartha Gautama, que foi considerado o primeiro grande Buda. Na época, quando o Siddhartha morre, duas famílias originam, que são a família do Mahayana e do Theravada, tá? São duas doutrinas diferentes, uma que diz, eu vou aprimorar os ensinamentos, e outra, eu vou manter os ensinamentos. Então, o Mahayana, ele manteve os ensinamentos e o Theravada aprimorou. Beleza. Mas vamos cada um por um canto. Tudo bem, o Mahayana foi para o norte e o Theravada ficou no sul. Só que no sul do Oriente estava tendo muitas guerras, muitas brigas. E o Theravada ficou com medo, porque ele ia ser extinto. Então ele volta para o norte e chega para o Mahayana e fala: cara, posso ficar aqui com vocês? Porque senão eu vou ser extinto e eu vou perder meu conhecimento. Tá bom. Só que você vai ser conhecido então como uma extensão do nosso conhecimento.
Então surge aí um conceito chamado de Tantra. Não tem nada de sexualidade nesse sentido como nós vemos, ok? Existem as práticas, os conceitos, na verdade, conceitos atrelados à manifestação, manipulação das energias sexuais por parte das energias do corpo que você gera. Então existem movimentos que você faz, que você utiliza o deslocamento dessas energias, mas como uma função também de elevar a sua consciência, ok? Mas isso eu vou ensinar para vocês mais para frente, tá? Sobre o álcool, todo tipo de droga, ela deturpa a sua espiritualidade. Cigarro, álcool, vícios como heroína, cocaína, crack, tudo isso deturpa. Por quê? Muito bem. Você tem o seu corpo de energia ao seu redor que serve como uma proteção contra formas de pensamento, contra até certo ponto de ataques espirituais. Até certo ponto, ok? Porque tem energias, obviamente, que são mais agressivas, que vêm e conseguem te deixar de cama e acabar com a sua vida. Mas você impede, de certa maneira, por meio desse corpo de energia. Quando você bebe, fuma ou sofre uma intoxicação alimentar, por exemplo, o seu corpo de energia enfraquece. Então ele faz com que buracos apareçam e perca a força. E qualquer obsessor que esteja ao seu redor fala, olha lá, ele abriu passagem, eu vou pegar ele agora. E vem. É sério. Então o cigarro, por exemplo, ele cria formas de pensamento muito ruins, são vermezinhos que ficam em volta do seu corpo, deturpando o seu corpo de energia e abrem essas brechas. E os obsessores vêm com muita força, tá? Álcool também. Além do álcool mexer com a sua mente e fazer você ver coisas, ter percepções erradas e perder a consciência de quem você é, ele também causa esse mal-estar no seu corpo de energia. Então ele enfraquece você, enfraquece. Até mesmo uma intoxicação alimentar pode fazer isso, tá? Pode, mas cada um tem a sua magnitude. A Alice Moraes me pergunta, para desenvolver mediunidade, a pessoa tem que ter idade mínima ou máxima? Não. Existem crianças que já nascem vendo coisas, mas elas perdem ao longo do tempo porque é um mecanismo natural de evolução. Então, só depois de talvez 15, 16 anos elas voltem a ter essa faculdade mental, mas até então, até aos 7 anos elas começam a ver coisas, sentir coisas, depois passa, tá? E existem pessoas de idade, senhores de idade, que conseguem ver coisas do nada. Tá? A minha avó, ela começou a ver coisas aos 80 anos de idade, começou a ter percepções na casa dela e não sabia o porquê. Como? Quer dizer, do nada eu consigo ver coisas. A mediunidade pode aflorar na vida de uma pessoa ao longo de sua existência. Vai depender muito do quê? Além, obviamente, de Deus, dizer, opa, eu quero que ele desenvolva porque eu preciso dele em certos momentos, eu preciso me comunicar com ele de uma forma um pouquinho mais agressiva, colocando figuras que vão se comunicar com ele no mundo espiritual, ou reações do seu próprio corpo. Os pontos de energia, a combinação, podem te levar a despertar essa consciência, tá? Quais são os sintomas da mediunidade? Ele continua perguntando. Loucura, insanidade, podem te levar a isso, né? Existem as síndromes que são estudadas no Oriente, tá? Sobre a mediunidade, sobre a prática de meditação, por exemplo, e outras práticas que podem te levar, sim, a síndromes, tá? Isso pode te causar muito mal-estar, pode te causar problemas de pressão alta constantes, pode te levar, às vezes, a fraquezas, que tem muito médico que tem fraquezas, tá? E não sabe o porquê, o corpo fica em reações estranhas, adversas. Mediunidade também leva a sérios problemas físicos, tá? As pessoas acham que é um grande parque de diversões e não é. E não é. O Maximiliano me pergunta, gostaria de saber por que consigo ter a percepção e ver o mundo real com os olhos fechados, como se eles estivessem abertos? Por causa dos pontos da clarividência. Existem pontos que você realmente de olho fechado, parece que entra uma luz tão grande que ela faz com que existe um discernimento entre o que é a matéria e o que não é a matéria na sua frente. De olho fechado você consegue fazer isso. É um exercício que os monges fazem para ter essas percepções do mundo mesmo olhando para dentro. Então ele consegue ter a percepção do mundo de fora sem precisar abrir os olhos. E ele continua fazendo a prática de meditação com a consciência ou uma parte da consciência externa, como um mecanismo de proteção também, mas ele está olhando para dentro. Então você consegue, de olho fechado, ter uma percepção do mundo, tá? Eu conheci um cara que ele dirigia de olho fechado. E não é porque ele decorava o caminho,
porque ele exercitava a clarividência dele dessa maneira. Então ele pegava qualquer caminho, ele dirigia, que seja 40, 50 por hora, sem bater o carro, sabendo exatamente o que ele estava vendo. Claro que eu nunca mais andei de carro com ele, né? Eu tenho uma tatuagem, tá? É um tribal, que significa que eu faço parte da tribo dos motumbos brancos africanos, tá bom? Ah, brincadeira. É o símbolo do Slipknot, tá? Eu tenho o símbolo do Slipknot tatuado no meu braço, que é uma banda que eu gosto muito. Eu estudei 15 anos música, tá? Eu quase me formei em música, não tive muita paciência no final da história. Acabei me irritando, falei, não quero mais essa teoria chata. Eu fiz conservatório, eu tive aula com os professores do Souza Lima, fiz um conservatório chamado Beethoven, e eu fiz guitarra, baixo, violão, violino e regência de coral. Depois eu saí e fiz engenharia de áudio com o Vander Tafo, lá no Instituto de Música e Tecnologia, e fiz 1 ano de engenharia de áudio e trabalhei em estúdio com produção e gravação e masterização de áudio, tá? E sempre gostei de música, mas eu toco jazz, blues e, engraçado, eu gosto de rock, mas eu não tenho uma pegada de rock. Eu pego o violão, eu acabo tocando uma pegada mais blues ou uma coisa mais jazz que eu gosto, por incrível que pareça. Mas eu gosto muito do som do Slipknot, tá? E ao contrário, eu também faço, né? Porque isso aqui não é uma ideia de demônio, é simplesmente o símbolo do rock and roll para mim, tá? Não coloco a ideia de, meu Deus, é o demônio, não! Não, é o símbolo do rock and roll. Bom, eu acho que é isso, o vídeo vai ficar enorme e tal, mas eu atendi, acho que a maioria das pessoas. As outras perguntas eu vou respondendo ao longo dessa playlist, obviamente respondendo aos inscritos, e qualquer dúvida também eu vou respondendo pelo Twitter e pelos outros veículos de comunicação, tá bom? Mas, gente, de novo, muito obrigado por tudo, obrigado pelos 150 mil inscritos, e até agora minha placa não chegou, tá? Tô aqui esperando a minha plaquinha para comemorar, mas não chegou ainda. Mas tudo bem. Muito obrigado de novo a todos vocês, eu espero que vocês tenham entendido esse recado, entendido um pouquinho sobre o mundo espiritual, se divertido um pouco comigo. E vejo vocês nos próximos Respondendo aos Inscritos, e bons sustos a todos.